Serei babaca se eu visitar meus pais depois que minha esposa der à luz? Minha esposa, Sara e eu, ambos com cerca de 30 anos, estamos esperando gêmeos no início de março. Primeiros e únicos filhos de nós dois. Tivemos que passar pela fertilização in vitro, devido a dificuldades de fertilidade. Sara está com cesariana marcada por ser uma gravidez difícil, e outras complicações que a tornam de alto risco. Felizmente, seus pais estão a apenas algumas horas de carro, e estão dispostos a vir sempre que necessário. Meus pais moram em outro país, e eu os vejo geralmente uma vez por ano ou a cada ano e meio. Eles sabem quando Sara terá sua cesariana marcada. Estão acontecendo coisas que eles não sabem como lidar, e querem que eu esteja lá para ajudar. Meus pais não têm muito dinheiro, mas foram em frente e me reservaram uma passagem de avião não reembolsável para ajudá-los e visitá-los por 6 semanas. A data do voo é 5 dias após a cesariana programada de Sara. Pedi a Sara que remarcasse sua cirurgia, algumas semanas antes, se possível. Mas ela recusou, dizendo que se preparou mentalmente para esse dia específico. E a menos que haja algum tipo de emergência com os gêmeos, seu obstetra não vai aprovar adiar por algumas semanas. Eu disse a ela que isso me daria mais tempo para ajudá-la logo após o nascimento, antes de ir para a casa dos meus pais. Sara acha que sou louco por considerar ficar tanto tempo, enquanto temos 2 recém-nascidos em casa, e ela está se recuperando de uma cirurgia, e estamos nos adaptando para ser novos pais. Se eu tivesse dinheiro sobrando, contrataria alguém para ficar com ela enquanto eu estivesse fora. Sara novamente me chamou de maluco, e acabou contando aos pais dela o que eu sugeri. Os dois me ligaram dando sermões, e reclamando sobre abandonar Sara quando ela mais precisa de mim. Acabei desabafando com meu irmão mais novo que também vai viajar para a casa dos nossos pais, mas por menos tempo. Ele não é casado e não tem filhos. E ele disse que Sara está exagerando, e que ela vai ficar bem se eu for. Ela simplesmente está reagindo dessa forma, devido aos hormônios. Sara postou um update com o lado dela dizendo: meu marido quer visitar os pais porque nunca os vê, embora eu esteja prestes a dar à luz. Ele quer ir mesmo assim, e agora estou considerando um divórcio. Meu marido e eu estamos esperando gêmeos muito em breve, e esta gravidez tem sido muito difícil, mas meu marido está complicando as coisas. Estou agendada para uma cesariana por causa de complicações que me tornam de alto risco. Meu marido diz que tenho sorte de meus pais estarem a apenas algumas horas de distância e dispostos a vir sempre que necessário. Porque os pais dele moram em outro país, então ele só os vê uma vez por ano. Por isso, ele quer que meus pais estejam aqui quando eu der à luz, para que ele possa sair para visitar sua família. Segundo ele, eles não têm muito dinheiro, mas reservaram para ele uma passagem aérea não reembolsável para ajudá-los e fazer uma visita de 6 semanas. O voo é 5 dias depois da minha cesariana programada, e ele tem que ir. Ele não quer cancelar a viagem porque seus pais desperdiçaram muito dinheiro neste voo. Veja bem, os pais dele sabiam quando minha cirurgia iria acontecer e decidiram levar meu marido para longe quando eu vou estar no meu pior momento, mais vulnerável, precisando desesperadamente de ajuda. E então meu marido exigiu algo ultrajante de mim. Ele quer que eu remarque minha cirurgia, remarque minha cesariana. Ele acha que ver sua família é muito mais importante do que o meu bem-estar, e de nossos filhos também. Primeiro, ele sugeriu adiar algumas semanas antes. Mas, a menos que haja alguma emergência, os médicos não vão aprovar adiar algumas semanas. Então, ele sugeriu adiar até depois de voltar, o que é uma loucura, e eu não conseguia acreditar que fosse capaz de pedir isso. Eu me preparei mentalmente para essa data específica, então não vou tentar remarcar de jeito nenhum. Ele disse que os pais dele precisam da ajuda dele lá, mas estarei em casa com 2 gêmeos e me recuperando da cirurgia. Ele disse que meus pais estão sempre aqui para ajudar. Eu o lembrei que estes são seus filhos, e que ele tem uma responsabilidade para com eles. Ele me disse que se eles estão dispostos a pagar para que ele esteja lá com o pouco dinheiro que eles têm, então deve ser algo sério. Perguntei a ele se era algo mais sério do que eu ter 2 filhos, e ser aberta numa cirurgia. Ele nem me diz porque eles precisam dele, e espera que eu fique bem com isso. No dia seguinte, ouvi ele no telefone com o irmão, e os dois concordaram que eu estava sendo irracional e louca por causa dos hormônios. Seu irmão disse que não consigo pensar com clareza por causa dos hormônios, e ele deve ir para a casa dos seus pais. Seu irmão também está indo para lá, e neste momento, parece mais uma reunião de família do que um grande problema.
Ele disse ao meu marido que eu ficaria bem se ele fosse, então ele decidiu realmente ir. Atualização. Recebi um cartão dos meus sogros. Tinha uma foto de toda a família vestindo suéteres, combinando e sorrindo como se não tivessem nenhuma preocupação. Enquanto isso, farei uma cirurgia em 2 dias, e não creio que ele volte tão cedo. Mas quando ele voltar, receberá imediatamente os papéis do divórcio.